mais ou menos no começo do ano, ali maio, Marco Saravalli e o que vos fala, Pedro Barbosa, a gente começou um projeto chamado O Fundo do Baú, que a gente traz assets totalmente voltados ao mercado para poder falar essas experiências, como aconteceu aqui com o Werner antes, e também passar algumas questões educacionais, principalmente em algumas características de fundo, como fundos de ações, fundos de renda fixa, e agora a gente vai falar sobre fundos de previdência com o time da Icatu, que está com a gente há muito tempo. Quem fala em previdência no Brasil, fala de Icatu. Então, eu quero receber o Henrique Diniz, diretor de produtos da Icatu, para a gente poder conversar no O Fundo do Baú especial. Henrique, obrigado. Pode sentar aí. Marco Saravalli. Senta aqui, por favor. Ele chegou. Eu não fui convidado, mas eu subi. Ah, valeu. Tá bom. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. E aí, Henrique, vamos falar um pouquinho desse ponto de previdência nesse fundo do baú especial, direto aqui do Wealth Meeting, esse evento muito importante aí, anual, independente. Eu vou começar já com a bomba, né? Famoso, por quê investir em previdência? Se apresenta um pouquinho e fala com a galera. Obrigado, Pedro. Obrigado pela introdução. Obrigado pelo evento e parabéns, Saravalli, Pedro. Acho que é fantástico estar falando aqui de previdência. Eu acho que só pegando um pouquinho do gancho do que você perguntou, por que previdência, eu acho que só de estar aqui presente num painel como esse, painel que vocês trazem fundos extremamente relevantes, fundos estruturados, que a maioria deles hoje tem previdência, já demonstra uma evolução do mercado de previdência privada, os planos PGBL, VGBL, e uma quebra, acho que, do mito do passado, que previdência talvez tivesse alguns benefícios tributários, sucessórios, mas fosse um instrumento ruim de acumulação, né? A gente na Icatu acreditou que, além dos benefícios tributários, sucessórios que a Previdência tem e todas as características embutidas num plano de PGBL e VGBL, a gente pudesse associar também estratégias de investimentos, fundos de investimentos com taxas adequadas, com capacidade de investir similares ao que existe nos fundos abertos e, assim, trazer uma possibilidade de acumulação eficiente com todos esses benefícios tributários, ou seja, diferimento de imposto, possibilidade de pagar menos imposto no futuro, uma renúncia fiscal, né? Fala-se muito hoje de come-cotas, a Previdência não tem come-cotas, então você tem diversos benefícios que eram caros, porque era uma estratégia de fundos muito inadequada. A gente mudou essa realidade, por isso que você citou a Icatu como uma seguradora que está no dia a dia de qualquer um que pense em previdência, e a gente mudou essa dinâmica e trouxe um produto eficiente. Então, por que previdência? Porque o produto já era bom no passado, ou seja, você tinha benefícios tributários, você tinha possibilidade de não pagar tanto imposto, sucessão, eventualmente, dependendo do estado, até não tem TCMD, por exemplo, para sucessão, não entra inventário, você tem a capacidade de ter um instrumento de acumulação para longo prazo formidável e flexível. Isso é uma coisa importante. As pessoas acham que previdência é só para aposentadoria. Não, na verdade, é um investimento de longo prazo. Se você tem um horizonte de longo prazo, e quando eu falo longo prazo, a partir de 6, 7 anos começa a fazer muito sentido. Você tem flexibilidade para resgatar a qualquer momento, converter em renda, fazer diversos movimentos no seu fundo de previdência. Mas hoje, por que ele é eficiente? Por que previdência é bom? Porque associado a todos esses benefícios que já existiam no produto, você tem uma capacidade enorme de escolher fundos. Hoje na Icatu a gente tem mais de 100 fundos diferentes disponíveis para as pessoas escolherem a alocação, então poderem diversificar, poderem mudar a estratégia ao longo do tempo, então dar essa capacidade de acumular de forma eficiente com os melhores gestores do mercado, tanto o Trígono, por exemplo, que foi o painel anterior, quanto a Tenax tem fundos de previdência com a gente, e num instrumento que, se você tem um horizonte de longo prazo, você vai capturar muito mais reserva, você vai formar muito mais capital do que se fosse em outro instrumento. Então, eu costumo falar, não é só decidir se você quer estar em renda variável, renda fixa ou diversificação, é escolher o instrumento que você quer também. É muito importante você saber qual instrumento você está inserido, para aí sim, dentro desse instrumento, escolher dentro dele renda variável, renda fixa ou outro instrumento. Boa. Até estava falando com um time aqui, não posso falar o nome, né? Que estava aqui anteriormente, falou assim, não, a gente já está com fundo, mas já estamos abrindo o segundo lá com o time da Icatu, né? Então vem novidades por aí. Mas eu sempre saio da pauta, Diniz. E aí, inclusive,
mais exatamente essa semana que a gente está gravando aqui, foi aprovado na Câmara a tributação dos fundos offshore exclusivos, né? E, a meu entender, os fundos, né, principalmente as estruturas, foram utilizadas para a criação de poupança, né, para a criação realmente de proteção de longo prazo. Quando vem realmente uma tributação, provavelmente eles vão procurar outras alternativas, né? Como que você vê, né, todo esse movimento que a gente está passando? A Previdência, eu acho que ela é a melhor opção, mas acaba se tornando talvez a única opção, né, dentro desse contexto. Então eu queria só explorar um pouco, porque acho que é o tema dessa semana, né? Perfeito, e eu gosto de abordar esse assunto sobre 2 aspectos. O primeiro ele ser o tema da semana. Por que ele é importante para a Previdência? A primeira coisa é tangibilizar para as pessoas o efeito dos benefícios da Previdência num instrumento ultra democrático. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, às vezes, quando a gente vai falar de Previdência, as pessoas têm dificuldade de entender o que é o efeito do come-cotas. Porque, Previdência não tem come-cotas, o que é isso? Olha só, tá todo mundo agora, essa semana... Essa hora que chega o come-cotas, fala, mano... Todo mundo falando na mídia, o super rico vai ser taxado do come-cotas, o super rico é o que está na mídia. E isso com isso a gente consegue trazer para o dia a dia da Previdência e falar, olha, o que a imprensa está taxando, está denominando super rico, que está utilizando o instrumento de fundo fechado exclusivo para não pagar o come-cotas, a Previdência tem com um ticket de R$100 de entrada. Ou seja, eu posso contratar um plano de PGBL e VGBL que também não tem esse come-cotas, né? E aí você começa a sensibilizar as pessoas que esse instrumento é poderoso. Se o super rico está utilizando, as pessoas começam a entender melhor que, eu deveria olhar para esse instrumento. Então já é um instrumento de sensibilização para as pessoas começarem a olhar, e eu não estou falando só do super rico, estou falando de qualquer pessoa começar a olhar para o instrumento de previdência e falar, é uma característica interessante o come-cotas. E aí, explicando um pouquinho o que é o come-cotas. É um diferimento de imposto. Ou seja, em vez de todo semestre o governo ir lá e aplicar o IR naquele fundo de investimentos, em Previdência você só paga o IR ao final, no resgate. Mas só no resgate? Faz esse efeito desse diferimento durante 10, 20, 30 anos. É poderosíssimo isso, porque ao invés de todo semestre eu estar pagando ao governo, então eu fico com esse dinheiro e rentabilizo esse dinheiro, Então a rentabilidade que ficaria com o governo fica comigo. Então, no final, quando eu vou pagar, eu pago muito menos imposto, porque eu diferi o imposto. Então, isso, só para as pessoas terem um pouquinho mais de sensibilização, entenderem um pouquinho mais efeito, tem estudos dependentes da rentabilidade e tudo mais que a gente faz, que em 10 anos isso pode dar um efeito, aumentar a sua reserva em 10%, em 20 anos, 20%. 20% de reserva a mais, ou seja, acumulei, cheguei a ter 1 milhão, eu poderia ter 1.200.000. Exato. Imagina isso para você usufruir no futuro. Então, é poderosíssimo esse efeito do come-cotas. E eu gosto muito desse espectro de olhar, pegar algumas coisas que estão na mídia, que são o assunto da semana, e falar, a Previdência tem isso. Esses benefícios que eu falei, a Previdência tem diversos benefícios que nem todo mundo sabe que pode se apropriar deles, mas já são características do produto. E, além disso, com instrumentos de investimentos eficientes. Então, eu me importo pouco com quem estava com a indústria dos super ricos, me importo mais em trazer isso para o dia a dia, num produto extremamente democrático, um produto que todo mundo pode acessar. E aí tem esse efeito também de quem estava utilizando fundo fechado exclusivo para efeito só do come-cotas, porque ele tem várias características, né, de liquidez, de instrumentos de investimentos diferentes, quem estava utilizando para o efeito do come-cotas, nem deveria estar, talvez, no fundo fechado exclusivo, já deveria estar em Previdência. Então, isso vai ficar mais nítido e vai ter algum movimento. Mas o mais importante é as pessoas entenderem que, através de fundos de Previdência, você pode, com qualquer valor praticamente, acessar esses mesmos benefícios e são instrumentos poderosíssimos para acúmulo de reserva. Muito bom. Boa. E, Diniz, a gente fala aí da longevidade da Icatu, principalmente na categoria de Previdência, e além desses assuntos, né, que são picos da semana ou do momento, que acaba um momento o pessoal já esquecendo daqui a pouco, eu queria saber como que a Icatu, visando a questão de longo prazo, ela conseguiu se encaixar. E eu explico. Exemplo, na parte de assessoria, que é a minha expertise, você tem ali a Previdência começando como realmente esse investimento de longo prazo, e você tinha outras partes da carteira do cliente mais expostas, até mais pensando em liquidez para curto prazo,
Você tinha previdência nisso, depois foi mudando, ainda mais quando foi entrando fundo multimercado, fundo de ações, e foi flexibilizando um pouco mais. Como que nesse momento todo a Icatu viu essa evolução da previdência para o investidor final? O que ela faz para o investidor final, na verdade? Que solução que ela dá? A gente tenta sempre buscar, e a gente acreditou nisso, por ser uma seguradora independente, a gente ia criar soluções que fossem as melhores possíveis para os clientes, para que o cliente visse valor na Icatu. Então, a gente viu uma oportunidade no segmento de previdência de poder fazer essa arquitetura, que a gente chama de arquitetura aberta de fundos. Lá atrás, há mais de 15 anos atrás, a gente acreditou, não preciso dar o fundo só da casa, o fundo só do grupo, como os grandes bancos fazem. Só a gestão Bradesco, só a gestão Itaú e assim por diante. A gente acreditou que poderia ter uma arquitetura aberta, ou seja, o produto já é eficiente, o produto tem características muito fortes, e com uma juridicamente muito forte, né? Nunca houve mudança desse produto para pior, como a gente citou aqui do Come Cotas, por exemplo, a Previdência nunca foi afetada positivamente, então continua com essas características, mas a gente achava que eu tinha que dar uma estratégia de investimentos mais eficiente e com mais capacidade de diversificação. Antes a indústria era concentrada em renda fixa. Você pensa, é o passivo, é o dinheiro aplicado, talvez com um horizonte de tempo maior da economia. Quem está botando em previdência está pensando em 10, 20, 30 anos. Renda fixa é o instrumento mais adequado para isso, com taxa alta. Então, a gente sempre acreditou que o passivo deveria estar muito mais diversificado e em estratégias de fundos mais eficientes. Então, a gente trouxe para o mercado, foi um trabalho muito forte e muito difícil no início, de convencer esses gestores que vocês veem aqui hoje, que eles deveriam fazer produtos com a gente, fundos de previdência. Então, no início, a gente batia porta a porta de gestoras grandes para falar, poxa, vamos fazer um fundo de previdência. E aí tinha dois efeitos que eram dificultadores. A legislação era muito restritiva e eles falavam, não consigo replicar meu fundo. Eu vou fazer um fundo para estragar a marca que eu tenho, não faz sentido. E a questão de custos, né, que antigamente era muito custo. Então, a gente focou em ter uma seguradora que tivesse uma operação eficiente, através de tecnologia, de serviços e produtos. E, além disso, a gente focou em estar em contato direto com a SUSEP, através de mercado, para mudar a legislação. Isso de 2015 até agora, a legislação se transformou totalmente. Antes você não podia ter fundos com taxa de performance. O máximo de um fundo alocado em renda variável era 49%. Você não podia ter um fundo 100% ações, por exemplo, em previdência. E aí a gente mudou toda essa dinâmica, a gente foi vanguarda nesse processo de sentar com o regulador, participar disso e trazer essa nova visão, seja para o regulador, seja para as assets. E a gente conseguiu convencer as assets de estarem nesse mercado. Então, hoje a gente tem mais de 100 gestoras no portfólio da Icatu, demonstra que a gente foi vanguarda nesse processo, entendendo que a gente traria o melhor produto para o cliente. E aí, é óbvio que hoje em dia o mercado mudou como um todo. Se você olha a Icatu, a gente foi transformacional. As seguradoras de grandes bancos começaram até a ter gestões independentes participando do seu portfólio por conta desse movimento. E esse movimento ele é potencializado na nossa visão, por isso que a gente sempre acreditou, por um instrumento específico que existe no mercado de previdência que nenhum outro mercado tem igual, que é o instrumento da portabilidade. Só na previdência você consegue migrar de fundo ou seguradora, sem incidência de imposto, sem ter que pagar o resgate, sem fazer nada, de forma super eficiente, escolhendo assim o melhor prestador de serviços e o melhor produto. Então você está numa indústria, e eu não estou falando só pela Icatu, estou falando como indústria. Você está numa indústria que ela é extremamente eficiente, porque ela vai gerar uma competição entre seguradoras enorme e sempre benéfica para o cliente final. Sempre o cliente vai ter o melhor produto, porque se ele não tiver o melhor produto, ele pode migrar de seguradora. E aí você começa a pensar, por que previdência, né, que você perguntou no início? Poxa, eu vou estar num produto que essa indústria vai ter que se readequar sempre, a cada momento, e vai me dar sempre o melhor produto para a minha necessidade naquele momento, porque se você pensar, a gente está falando de produtos de longo prazo, seu ciclo de vida vai mudar ao longo do tempo. Então, você vai realocar sua carteira, você vai mudar de posição, você vai ter outros objetivos, e assim você vai conseguir atingir esse objetivo através da Previdência. Então, a Previdência, se você somar todos esses benefícios, não tem come cotas. Posso utilizar a tabela regressiva, que é uma tabela que chega até 10% depois de 10 anos de imposto só, ou seja, a alíquota que você paga em fundos é de 15% semestralmente. Em Previdência é uma alíquota de 10% no final, se você escolher essa tabela. Poxa, então eu faço diferimento de imposto e renúncia fiscal. E aqui renúncia fiscal não é no sentido ruim da palavra.
sentido positivo de que o governo está te incentivando a poupar no longo prazo. Então, você tem esses dois benefícios. E uma possibilidade de alocação hoje em mais de 100 gestoras em fundos que a gente chama de fundos espelhos dos fundos abertos, que você não tinha no passado. Não tinha. Então, não tinha mesmo, confirmo. Não tinha, e era a indústria, se você há 10 anos atrás, a indústria era 97% em renda fixa. 97% em renda fixa, quando eu falo renda fixa, não é inflação, não é crédito, não é nada disso. É renda fixa pós-fixado, que rodava 80% do CDI. Então, a gente transformou a indústria para trazer produtos que rendessem acima do CDI ou com outros benchmarks, né, de acordo com cada indústria, para, sim, você poder gerar valor na acumulação e, somado a todos esses efeitos de tributação e possibilidades que você pode utilizar, com flexibilidade, né, acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu posso resgatar o recurso, não tem problema nenhum nisso, óbvio que tem que olhar a alíquota, a questão é só a alíquota, mas você não está com o dinheiro preso, né? As pessoas às vezes acham, previdência, meu dinheiro tem que ficar preso. Não, você tem total flexibilidade, e em caso de sucessão, não entra inventário e a gente paga no float do fundo. Então, ou seja, seus beneficiários, em termos de proteção familiar, você tem um instrumento também poderoso de proteção, de planejamento financeiro. Eu diria, até você falou sobre renda fixa, né? Depois o Pedro me corrija se eu estiver errado, mas acho que o investidor brasileiro ainda associa muito previdência à renda fixa, né? Então, você mesmo tendo 100 gestoras lá disponíveis, 400 fundos disponíveis... Muito tempo, né, Marco? Muito tempo. Provavelmente 90% das ligações, mas me mostra quais são os fundos de renda fixa. Como é que você vê essa evolução de construção de um portfólio? Até que a gente estava com 2 gestores que têm também seus fundos de previdência, mas você pode ter um portfólio de 10 fundos de ações, por exemplo, de previdência, né? Como que o investidor... Porque a gente fala assim, muita gente me liga e fala, Marco, qual que é o portfólio aqui de ações? Eu sugiro esse aqui se você for conservador. A gente tem esse conhecimento. E portfólio de fundos, fundo multimercado e tal. Mas para a Previdência, eu acho que a gente ainda está numa fase ainda de educação, de aprendizado, de construir um portfólio de Previdência. E um portfólio não é um fundo, né? Portfólio é um portfólio. Você pode ter 30% de ações, 70% de renda fixa, enfim. Como está essa dinâmica, esse aprendizado do brasileiro de construir realmente um portfólio de fundos de Previdência, né? A gente tem uma base muito diferenciada em termos de educação financeira, né? Através dos nossos canais. O Pedro estava falando, trabalha com a gente há vários anos, faz esse serviço mais consultivo, então acaba que o nosso cliente especificamente, ele tem uma dinâmica diferente, então ele já busca uma diversificação maior, e cada vez mais. Então, se eu olho historicamente, a gente hoje, na Icatu, a gente tem 50 bilhões de reserva de previdência em planos de PGBL e VGBL. Se a gente olha nos últimos anos, no início, de fato, quando vinha para a Icatu, quando a gente trazia as portabilidades de outros lugares, era o dinheiro que estava alocado em renda fixa, e esse dinheiro estava mal alocado em taxa. Então, era mais fácil para trazer no primeiro momento, para depois dar um papel mais consultivo, trazer primeiro para uma renda fixa mais eficiente. Ou seja, uma renda fixa que tivesse uma taxa mais adequada, ou o crédito pegou esse primeiro movimento, e aí o que a gente viu foi depois nascer a indústria migrando para multimercados e ações. Ações ainda muito, muito recente, já há 3, 4 anos que começou esse movimento de ações, e aí o efeito do mercado como um todo, né, de ações, deu uma suavizada, então não cresceu tanto, e a gente acredita que vai ser o próximo boom, conforme os preços voltarem. Então, de fato, o que a gente vê é, primeiro, saindo da renda fixa ineficiente dos grandes bancos, vindo para renda fixa mais eficiente, e aí sim o cliente começando a diversificar de fato. E o que a gente acredita na Previdência é exatamente esse poder de diversificação. Você tem um horizonte de prazo para diversificar, deveria ser o instrumento que você mais toma risco. Ou deveria ser assim, primeiro movimento que deveria ter, na verdade, eu vou olhar a Previdência como parte do meu portfólio, que as pessoas não olhavam. Sim. A verdade é essa. A pergunta, acho que parte disso a Previdência estava lá, a pessoa botava e esquecia. E olhava investimentos nas outras caixinhas. O primeiro movimento é entender que Previdência é parte do seu portfólio. O segundo movimento é como é que eu dou eficiência para isso. Eu tenho que estar numa seguradora que me dê uma oferta de fundos eficiente. Terceiro é o papel consultivo para entender seu perfil e horizonte de prazo. E depois disso, isso vai acontecer naturalmente da diversificação e entender que a Previdência deveria ser o instrumento que você mais toma risco. Por quê? Porque você tem mais tempo para absorver o risco. Então, você deveria ter, se você tem portfólio de ações, fundos multimercados, talvez na Previdência você deveria alocar uma parcela maior desses instrumentos, e eu sou muito partidário, Saravalho,
do conceito de diversificação de um conceito mais amplo, não só diversificação de fundos, mas diversificação de produtos. Eu nunca falo, bota 100% do seu patrimônio em previdência. Eu acho um instrumento fantástico, sou diretor de produtos, acho fantástico, mas tudo é diversificação. Sim. E diversificação não é só de estratégias, é de instrumentos também. Você precisa de um pouco de previdência, você precisa de seguro de vida, você precisa de investimentos 555. Então, você deveria olhar o portfólio, acho que as pessoas estão aprendendo isso cada vez mais, de olhar o portfólio como um todo para efeito de planejamento e proteção. E não só acumular, vou sair da poupança e vou para fundo mais eficiente. Não, o movimento é maior que isso. Eu acho que começou aos poucos, né? Saiu muito dinheiro da poupança ao longo dos últimos anos para fundos mais eficientes. A Previdência já se inseriu hoje em dia nesse dia a dia das pessoas. Acho que as pessoas sabem mais o que é PGBL e VGBL por conta desse movimento. E eu acho que o próximo movimento é planejamento completo. Deveria ter mais dinheiro na Previdência, talvez seguro de vida e assim por diante. Acho que é um planejamento completo de longo prazo para pensar no ciclo de vida todo do cliente. Muito bom. Diniz, eu vou entrar, tem um tempo aqui, entrar um pouco mais técnico para a gente poder esclarecer. A gente falou sobre essa evolução das categorias dentro da Previdência. Renda variável, renda multimercado principalmente, a renda fixa você já tinha, mas não tinha as categorias de risco, né? Você tinha só ali o DI mesmo, DIzão parado, porque a pessoa até pensava, né? Pô, minha previdência não subiu, ela achava que assim, a previdência dela só tinha que subir, algo dessa linha. E eu sou defensor igual a você da questão de, se você tem um longo prazo, a previdência é o melhor veículo para você fazer um mix, até para você trabalhar a categoria de renda variável, tá? Mas a gente viu ali, até na pandemia a gente viu mais porque a gente teve juros lá embaixo. Então a gente viu alguns mandatos também, aí vem também da parte de previdência fechada, quem tem previdência empresa, algo desse sentido, isso puxou também um pouquinho. Alguns mandatos também que os caras tinham que bater algumas rentabilidades que não conseguiriam só com renda fixa. Isso, aí eu te pergunto, vocês viram o movimento na Icatu disso evoluir também, das grandes instituições começarem a trabalhar produtos que não são só de renda fixa para poder chegar até isso. Então, você vê alocações de grandes gestores que empresas eles tinham que bater lá 11%. Sei lá, tem algumas previdências que você tem que bater 8%, 9%. Você viu também esse movimento vindo de lá, porque antes estava muito cômodo. Deixava ali a previdência no fundo de renda fixa e pronto. Né? Quando a gente fala da indústria de fundos fechados, de previdência, você tem uma dinâmica diferente, porque você tem a meta atorial, né, que você tem que bater aquela taxa, e de fato eu acho até que é um cuidado que as prestadoras de serviço desse segmento têm que ter no conceito de ALM, né, de casamento de ativo e passivo, porque às vezes você toma riscos exacerbados com uma meta atorial diferente e você está tomando um risco que o cliente não está disposto ou não gostaria de estar correndo. Quando é previdência privada, eu gosto muito do conceito de previdência privada, que o cliente ele está escolhendo o seu risco. Então, você está escolhendo, óbvio que quantos mais, a gente cresceu muito ao longo do tempo, nosso portfólio de fundos tem 100 fundos. É bom, mas também dificulta a decisão também. E a gente tem um papel muito forte de tentar dar treinamento para a nossa força de vendas, os parceiros que trabalham junto com a gente, educação financeira para os clientes, para que as pessoas possam tomar decisões mais adequadas para o seu perfil e horizonte de prazo. Então, se eu tenho um horizonte de prazo, eu posso tomar mais risco. Se eu tenho um perfil mais arrojado, eu posso tomar mais risco. E evitar decisões precipitadas. Então, acho que esse movimento que você falou de subida de juros que aconteceu, a gente teve um movimento de juros muito forte no país nos últimos anos. Né? Os juros era mais alto, chegou a ser 14,25, bateu 2,25, voltou para 13. Então, assim, não parece... É uma loucura o que aconteceu. E nessa loucura, o que a gente fala é assim, é importante você sempre estar olhando se você deve realocar sua carteira entre fundos, mudar a estratégia, mas nunca decisão precipitada. O que a gente vê, e a gente cada vez vê menos, é um grau de maturidade um grau de maturidade das pessoas isso é muito fruto do papel consultivo, das pessoas perguntarem para quem está auxiliando elas na decisão, de não tomar uma decisão precipitada, que às vezes a gente fala sempre perna trocada, né? O juros caiu, eu vou para a renda variável. Aí perco quando os juros sobe, aí saio da renda variável, agora volto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o horizonte de prazo também te dá a capacidade de você absorver mais riscos e não tomar uma decisão precipitada. Então, e a gente via muito isso acontecendo, vê cada vez menos. Acho que é uma maturidade maior. Então, o que a gente viu é sim um grau de aversão a risco maior quando o juros subiu.
ver esse grau de aversão a risco diminuindo, tá? Isso está acontecendo, então as pessoas estão voltando a alocar em ações, a alocar em multimercados, mas o importante é, não se precipitem. Então, assim, até decisões de fundações eventualmente são precipitadas também, né? A gente vê isso que, tá renda fixa, e aí onera 2 vezes o participante. O que a gente quer é sempre dar educação financeira, em painéis como esse, para dar tranquilidade das pessoas. O horizonte é de longo prazo. Se não mudou sua perspectiva, continue na sua estratégia. Óbvio que pode mudar. E o instrumento é ainda poderoso para você poder realocar sem ter o ônus de custo, de transação e nada disso, tá? O Diniz, como a gente está aqui acho que um público muito amplo, né? Também depois quem vai assistir através da BMC também, e a gente tem públicos diversos, né? Então sempre tem aquela pergunta, quando começar, tenho 40, 50, 60 anos, vale a pena, por que começar agora? E aí você fala assim, beleza, tomar risco, mas às vezes a gente não tem o conforto de tomar risco com 20, 30 anos, aí depois você ficar com 40, 50 anos, você vai ficando mais conservador. Como é que essa tomada de decisão ao longo do tempo, né, de tempo, portfólio, né, estrutura, e é lógico que não é nada engessado, assim, aperta uma decisão junto com o seu assessor consultor, você consegue fazer um rebalanceamento da carteira, né? Perfeito. Eu acho que assim, aí por teoria econômica, o ideal é que quanto mais horizonte de prazo você tenha, mais apto você é a tomar mais risco. Por que isso? Você tem mais tempo para recuperar uma volatilidade de curto prazo e ganhar um prêmio sobre a renda fixa. Então, se você está mais jovem, e aí vale também pontuar que quanto mais jovem você começar, melhor. O efeito de contribuições ao longo do tempo, ele é muito poderoso. E quando você fala jovem, pode ser já no nascimento, né? Pode. Assim, a gente tem diversos planos que os pais fazem para os filhos. Isso é fantástico. O pai já está, além de fazer para ele, pensando em deixar para os filhos ou para usufruir, você faz um plano já para o filho, para ele começar a ter essa disciplina. Eu até falo assim, Saravalli, a gente bota plano de R$100 para as pessoas começarem, não é só para... porque a gente vai crescer só nisso, ou porque a própria pessoa vai acumular para se aposentar com tranquilidade com isso. Não é necessariamente isso que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é para as pessoas começarem a se acostumar com o produto. Porque você tem sempre um receio, não conheço o produto, como é que eu vou começar? Começa com pouco, começa com R$100, aí a gente começa a ver o poder disso, porque a pessoa começou com R$100, daqui a pouco ela está botando R$500 por mês, quando ela sobra um dinheiro, ela faz um aporte maior. Então, essa flexibilidade da Previdência é importante e a gente dá essa capacidade da pessoa começar a testar o produto e ver que ela tem valor. E aí a gente sempre pensa assim, então quanto mais jovem você começar, é extremamente relevante para você acumular mais reserva ao longo do tempo, porque aportes mais rentabilidade, formando a sua reserva para um objetivo de formar seus filhos, de botar na faculdade, de comprar um imóvel no futuro, ou de aposentar também, ainda tem isso, né? Você pode resgatar a Previdência quando você está num plano, você não precisa converter em renda, né, que a gente fala, e ainda pode converter em renda, então você tem as duas opções. Então, de fato, ao longo do tempo, o que a gente vê começou jovem, você tem mais... aí, óbvio que o perfil de cada um influencia nisso, mas você sempre, em média, você pode tomar mais risco. Então, você vai tomando mais risco e, ao longo do tempo, você vai mudando esse mix de risco. E aí, risco, quando eu falo, está mais em renda variável, até um pouquinho lá fora, né? A Previdência te dá um pouquinho de capacidade de ter investimentos cambiais, depois, em multimercados, em renda fixa com crédito e rendas fixas mais pós-fixadas. Então, ao longo do tempo, você vai mudando esse mix. Não tem um número perfeito, acho que depende de cada perfil, por isso que o papel consultivo é extremamente relevante. Nós da Icatu fazemos o melhor produto para dar uma melhor oferta possível. E aí o papel de vocês é exatamente entender o cliente e adequar aquele cliente. E ir alocando ele ao longo da vida. E aí por que eu falo de seguro de vida até? Você está jovem, você ainda não acumulou patrimônio suficiente para você... Mas, já tenho filhos, eu queria deixar uma X para os meus filhos. O seguro de vida é uma alavancagem financeira. Você pode estar acumulando em previdência e compor com o resto que você gostaria de deixar com o seguro de vida. Então, eu sempre falo, combinação de produto extremamente relevante. Você pode fazer uma antecipação de patrimônio, pensando numa sucessão. Ou seja, eu tenho tranquilidade. Aí depois você vai acumulando aquele patrimônio que você objetivava, você pode diminuir o seguro de vida e ficar só na previdência. Você capitalizou em vida seu seguro de vida, né? Ou você usufrui daquele dinheiro. Então eu gosto muito desses conceitos de diversificação de produtos e do ciclo de vida do cliente. O ciclo de vida, para mim, ele muda a composição de produtos e muda a composição de risco que você tem na carteira. Muito bom. Diniz, queria aproveitar também um pouquinho aí a gente falou
do produto indo para o cliente. E até legal que você falou sobre a questão da composição de seguro, que você trouxe a visão cliente para o produto. E é uma coisa que também é uma visão muito forte, cliente para o produto, é a questão da sucessão. Queria que você passasse um pouquinho, porque volta e meia se pega na questão de, teve jurisprudência em algum lugar que a Previdência tem inventário, teve algo desse sentido. Como que está isso hoje? Como que a Ecatu se comporta com isso para passar para o cliente final? Acho que o principal fator que a gente olha primeiro o produto tem algumas características nele que já são muito benéficas para a sucessão. E a própria parte de acumulação já é muito benéfica, porque você vai acumular mais estando num produto de previdência. Então, se eu tenho diferimento de imposto, se eu tenho a possibilidade de pagar só 10%, eu já estou acumulando mais reservas para uma eventual sucessão. Então, já é benéfico. Além disso, você tem algumas características da previdência que são também dadas e muito positivas. Não entra inventário, livre escolha de beneficiário. Óbvio que você sempre tem que olhar a lei para ver qual é a sucessão da lei, mas se tem uma parte que você é livre escolha. E aí você tem a possibilidade, então, de não entrar em inventário, o que te dá liquidez. Né? Quando a gente fala de imóveis, ativos ilíquidos ou até fundos de investimentos, entra em inventário e você fica naquele processo, às vezes, demorado e custoso. Porque você paga de... Exatamente. Quando você fala em previdência, você não está em inventário, você não está pagando advogado também associado àquilo. Então, é liquidez e menos custo para a sucessão. Então, isso também é uma outra característica muito, muito importante. Uma outra característica que as pessoas falam muito, aí eu acho que ela não... Acho que por si, essas características já deixam a Previdência... Já justificam a Previdência como um instrumento muito importante para se ter pensando em sucessão. Mas existe uma característica que as pessoas também olham muito, e aí varia de estado para estado, e aí a gente não consegue, vai variando ao longo do tempo, a gente tem que sempre olhar, e eu acho que o papel consultivo também é importante para tomada de decisão, que é, na Previdência, em alguns estados, não incide o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão sobre Morte, que é outro custo pesado, eventualmente, e inibe a liquidez que a família vai ter. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, nem no PGBL, nem no VGBL incide o ITCMD na Previdência, e a jurisprudência tem entendido que no VGBL não vai incidir. Por quê? O VGBL é o que eu acabei de falar para o Saravalho. Você capitalizou em vida seu seguro de vida. Eu posso ter acumulado X e, eventualmente, não está na Previdência e ficar pagando um prêmio de seguro de vida, que não tem TCMD. É a mesma coisa, é que você capitalizou em vida seu seguro de vida. Por isso o conceito de não ter TCMD. Então, aqui a gente não está falando de nada que seja oneroso ao Estado. Na verdade, é um incentivo correto, de longo prazo e de sucessão bem feita para dar liquidez e aí as pessoas não precisarem menos do Estado. Então, na prática, é muito eficiente o produto. Então, só pelas características que já são do produto, é muito importante pensar na Previdência como parte do portfólio para a formação de reserva e acumulação. Mas, além disso, você ainda pode, dependendo do instrumento e do Estado, ainda ter esse benefício do não ITCMD. Então, se você olhar tudo isso, se você compor tudo isso, você tem uma facilidade de transmissão, uma liquidez que vai dar tranquilidade à sua família. A gente fala, não óbvio que a sucessão é sempre algo difícil de falar, né? Difícil de debater, difícil de tocar. E aí, quando você começa a ver o seguro de vida, o PGBL e o VGBL como instrumentos disso, você consegue dar tranquilidade para a família. Então, a gente não tem que pensar só em acumular, a gente tem que pensar também em ter uma tranquilidade de como vai se dar a sucessão. Ou seja, eu vou ter liquidez, porque às vezes tem muitas pessoas, no Brasil tem muito essa cultura, né, de formar muito patrimônio, às vezes através de bens ilíquidos, né, imóveis e tudo mais, e a gente vê, historicamente, muitas famílias tendo dificuldade, seja para liquidar, até para ter os custos de venda, porque você, antes de fazer o inventário, você tem que pagar o inventário antes de ter a liquidez. E aí como é que você fica nessa transição? Então, esses produtos, eles dão essa capacidade da pessoa, no mínimo, utilizar para dar liquidez é o mínimo que você deveria fazer, mas mais do que isso, por que não acumular mais do seu portfólio como todo, ou seja, ver a Previdência como parte do seu portfólio de investimentos, e aí sim falar, eu tinha 10%, eu deveria ter 25% talvez do meu portfólio, e aumentar aquilo, e aí você de fato ter mais tranquilidade num instrumento eficiente. Não se olhava a Previdência como isso, porque não era eficiente de fato. Então isso mudou, não à toa o mercado tem 1,3 trilhão de reais, então é muito grande o mercado, e nenhum mercado é grande, crescente, consistente, se não estivesse adequado. Então eu acho que isso é muito importante. Muito bom, Diniz. Para a gente terminar aqui, acho que um recado geral. Acho que a gente vive no Brasil, no mundo, né? Mas a gente está vivendo cada vez mais, né?
Então a gente tem de um lado, talvez, aquela famosa curva, né, da nossa renda, do nosso salário, não vai conseguir pagar nosso sustento se a gente viver mais, né? Ou a gente vai ter que tomar a decisão de trabalhar para sempre, né? E a gente tem todo o desafio também em relação ao INSS, enfim, sem entrar em questões políticas, mas cada vez a gente vai depender menos ou precisar procurar outras fontes, né? Como é que você vê o contexto? Será que o brasileiro está preparado para todo esse cenário? Eu digo assim, é lógico que talvez o cliente médio que você falou da Ecatu aqui seja alguém que já tenha um conhecimento maior em educação financeira. Mas a minha preocupação é, será que a população média do Brasil está ciente disso, né? Ou o inverso, vai chegar lá nos 50, 60, 70 anos falando, o que eu faço? Então, aí já talvez, essa é a minha preocupação, né, quem está na famosa população economicamente ativa, se está preparado, de fato, com todas as informações em relação à previdência privada, né? Esse é um tema extremamente relevante. Eu acho assim, o cliente da Ecatu ele está começando a se preparar, mas eu acho que ele tem que se preparar mais. E o cliente que não tem, esse tem que olhar a Previdência como um instrumento. E eu acho que, como você falou, né, a gente já teve uma reforma da Previdência. Isso ajuda até as pessoas, porque a reforma da Previdência teve debate também, como eu falei, aquela coisa que está no jornal ajuda muitas pessoas a olharem o que eu vou fazer sobre isso. Uhum. E a Previdência se inseriu nesse contexto, a Previdência privada. Então já foi um debate importante para as pessoas verem que talvez o Estado, pela reforma da Previdência, já esteja vendo dessa longevidade e está afetando o Estado. E você também deveria olhar, se está afetando o Estado, eu também deveria estar me preparando de alguma maneira. E aí o instrumento complementar à Previdência do Estado é a Previdência privada. E aí eu acho que isso já deu um grau de sensibilização das pessoas de começarem a falar, preciso ou começar a acumular agora, ou começar a guardar um pouquinho, e aí a Previdência é um desses instrumentos importantes para você estar olhando e pensando nessa maior longevidade. É um fato que as pessoas vão viver mais, todo mundo que está aqui vai viver mais, em média a gente vê a expectativa de vida aumentando sempre no mercado de Previdência. Menos aqueles que trabalham no mercado financeiro, né? Que é uma dura realidade que a gente precisa contar aqui os segredos. Né? O resto... A gente está falando de média, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas estão... Quando a gente olha, a gente trabalha muito com seguro de vida e previdência, então a gente olha as curvas de mortalidade. Então, na verdade, as pessoas estão vivendo muito mais e melhor, né? Só que, de fato, se elas estão vivendo mais, elas têm que começar a se planejar ou mais cedo, ou vão ter que trabalhar mais, como você falou, vou ter que trabalhar o resto da vida, senão eu não vou conseguir. E aí vem a importância de você escolher o instrumento ideal para você começar a acumular e começar a acumular mais cedo, para você ter uma tranquilidade financeira num momento que, às vezes, até os seus custos sobem, né? A gente tem o custo de saúde muito grande, então você tem outros custos que na idade de aposentadoria ou quando você quer usufruir, você tem às vezes até mais dificuldade de conseguir se comprometer com o pagamento daquilo e talvez você fique mais preocupado, mais com um desafio ainda maior. Então, começar mais cedo é importante, acho que as pessoas têm que ter essa clareza, mas cada vez mais gente está tendo essa clareza de utilizar o instrumento e vendo que vai viver mais. Então, o instrumento é muito importante para isso. E o instrumento ele tem uma capacidade, que eu falei aqui um pouco, mas acho que vale a pena entrar, que é, quando você contrata um plano de previdência, você pode, ao final, sei lá, cheguei com 65, 70, a qualquer momento, virar para a seguradora e falar, gostaria de pegar essa reserva que eu acumulei, seja 1 milhão, digamos, e converter em renda. Uhum. Uma renda vitalícia, por exemplo. Mas pouca gente faz isso no Brasil ainda, porque eu acho que é pouco conhecido e as pessoas sempre acham, não vou converter em renda, vou ficar com dinheiro aqui, vou ficar com 1 milhão. Então, assim, hoje a gente faz, engraçado que a gente faz conversões de renda vitalícia para clientes mais alta renda. O cliente vai pedir 10, 20, 30 milhões, às vezes, de conversão de renda. Ele bota todo o patrimônio dele ali? Não. Mas é uma forma de você se proteger, porque quando você converte em renda com a seguradora vitalícia, a seguradora se compromete a pagar até o resto da sua vida, seja quanto você vai viver, a uma determinada taxa. A gente é muito competitivo, a gente paga praticamente a curva de juros da NTNB, a gente converte, toma o risco da longevidade das pessoas e, com isso, a gente dá tranquilidade e é corrigido mensalmente pela inflação, essa renda. Então, você tem a tranquilidade, você ter uma parte do seu dinheiro, do seu patrimônio formado, em renda vitalícia, ou seja, pelo menos esse dinheirinho aqui eu tenho garantido, esses X mil reais por mês para eu ter uma parte do meu padrão de vida. E o resto que você acumulou, você continua fazendo de outras formas, ou acumulando mais e assim por diante. Então, eu sempre acho que naquele contexto de composição de produtos,
também ter, nessa fase que a gente está falando, você vai viver mais e tal, ter instrumento até de hedge, né? Você ter uma renda vitalícia, você é um hedge se você viver 150 anos. É um instrumento também poderoso para você utilizar e fazer parte. Nunca, botar todo o portfólio, nunca acho necessário, mas uma parte sim, e existem várias modalidades de renda, né? As pessoas às vezes falam assim, pô, mas eu vou botar esse dinheiro, se eu morrer amanhã, o dinheiro não fica com a seguradora. A gente tem modalidade de renda que é renda vitalícia reversível ao cônjuge ou ao beneficiário, ao filho, por exemplo. Então não vai ficar com a seguradora, então escolhe uma que vai para o seu cônjuge ou para o beneficiário. Então a gente tem várias modalidades de renda para dar essa tranquilidade financeira e o instrumento que você se protege, tem mais tranquilidade numa fase da vida que as pessoas têm que olhar muito, que é uma fase que eventualmente até cresce custo. Muito bom. Diniz, primeiro de tudo, agradeço, óbvio, a Icatu aí por estar nesse primeiro fundo do baú presencial. Eu queria abrir para perguntas agora, porque Previdência tem tanta coisa para fazer, que eu acho que a galera pode ter algumas dúvidas nesse sentido. Lari, você consegue ver? Temos perguntas? Olha lá atrás lá. Então, tanta coisa para fazer, tanta coisa para encaixar na Previdência. Dá até para botar o fundo de small cap do Marco Saravalli. E só para avisar também que dizem pesquisas aí que... Dizem? A pessoa que vai viver mais de 150 anos já nasceu, né? Exatamente. Mas com certeza não sou eu nem o Pedro. Deixa eu saber se a gente vai ficar vivo para saber se é o né? Cadê? Chegou lá? Ô Diniz, a minha pergunta é mais relacionada a como a Icatu olha o mercado através de uma percepção que eu tenho. Vocês falaram muito de conscientização ou incluir a Previdência como um portfólio, né? Mas eu tenho uma percepção que a grande maioria ainda olha a Previdência associada a um benefício de uma CLT, por exemplo, como sendo o principal canal de entrada, né? E aí o trabalhador migra de emprego, migra de seguradora, porque a relação da seguradora é com a empresa e não com o profissional. E essa questão de guardar, salvar, vitalício, ele não tem essa relação com a própria seguradora. Como é que vocês enxergam esse mercado? Isso ainda é um rompimento no mercado da Previdência, porque ele olha ali mais como um benefício, né? E muitas vezes a empresa aporta o mesmo valor que ele coloca na Previdência e ele enxerga como um rendimento, enfim, independente de produtos e etc. E aí, só para complementar a minha pergunta, sendo isso, as seguradoras associadas a grandes bancos que detêm a folha de pagamento, elas não se interessam dentro desse mercado, brigar, ou como que a Icatu enxerga isso também? Perfeito, esse é um bom ponto, porque, de fato, a gente fala muito de penetração do seguro de vida e da previdência na sociedade brasileira, e é baixo. E, às vezes, se você botar esse componente que você citou, ele é mais baixo ainda se for uma decisão da pessoa de ir, não foi uma decisão do empregador. Quantas pessoas têm seguro de vida no Brasil? É um percentual, a gente estima que é 7% só da população. Mas se você tirar ainda quanto que o empregador que deu, muito poucas pessoas tomam a decisão voluntariamente de ir lá contratar um seguro de vida ou previdência, a mesma dinâmica. É muito pouco penetrado esses dois produtos, porque são produtos, é o que eu falei. Aí é uma evolução que está tendo do mercado, né? Você teve primeiro as pessoas muito na poupança, indo para investimentos, olhando a previdência. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, começou esse movimento da previdência individual, muito grande. Então, a gente também trabalha com planos empresariais, na nossa reserva de 50 bilhões uma parcela, planos empresariais que o colaborador está botando uma parte e o RH está botando outra, né? O empregador. E mais, o grosso hoje da nossa reserva já são planos individuais, ou seja, as pessoas tomaram a decisão voluntariamente de ir. E é nisso que a gente acreditou, por isso que a gente achou importante ter um portfólio, para estimular que as pessoas fizessem individualmente. E os outros bancos, quando você falou de bancos, também estão tentando buscar esse mercado. Então, existe um segmento empresarial, que foi, acho que, onde começou e onde dá a primeira entrada das pessoas, e é parte da reserva de previdência, mas existe uma parcela muito grande individual, que cada vez mais as pessoas estão sendo estimuladas para voluntariamente fazerem, dado que o produto é bom. Então, para elas enxergarem como um portfólio como um todo. Então, é muito boa a sua visão, porque, de fato, o importante quando o produto é bom, não é só que alguém esteja dando, né? É que seja voluntariamente as pessoas buscando. Isso está acontecendo sim, e por isso que a gente cresceu muito nos últimos anos. E seguro de vida, eu acho que é um que
vem nessa sequência, porque ainda muitas pessoas só têm seguro de vida através da empresa. Mas talvez não seja suficiente aquele da empresa. E poucas pessoas que têm, na verdade. A CLT no Brasil nem é tão, ainda tem muito autônomo e tudo mais, que deveria estar olhando para isso. Então, a gente quer que as pessoas tomem a decisão voluntária de buscar esses produtos. Para isso, a gente educação financeira, para isso é treinamento, é serviço, tecnologia, tudo isso. Porque senão você não consegue chegar no cliente ou ele não sabe desses produtos. São produtos muito de longo prazo, né? Eu costumo falar, o estímulo é mais difícil. Uma coisa é você tomar crédito, que você está precisando daquele dinheiro naquele momento. Uma coisa é você comprar alguma coisa. Agora, vou acordar e comprar seguro de vida, eu tenho que ter uma clareza maior, tem que ter um planejamento financeiro. Comprar a previdência, tem que ter o papel consultivo é extremamente relevante para isso, e por isso tecnologia, treinamento e parcerias para estarem distribuindo. Obrigado. Tem mais? Maravilha. Foi muito bom a apresentação, né? Nosso fundo do baú. Primeiro direto. fundo do baú com plateia, hein? É. E com o Diniz. Obrigado pela oportunidade. Acho que deu para passar bem aqui.